Muito boa noite. Agradecendo sempre a você, aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. O tema desse produto, meus amigos, desse material, 15ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Meus amigos, os jogos aí que sacudiram aí essa rodada repleta de gols, mais uma goleada do Cruzeiro. Cruzeiro que agora, né, aí desde a rodada, né, a rodada assumindo, né, assumindo a liderança, né, da competição do Campeonato Brasileiro. Se na rodada anterior venceu a equipe do Grêmio por 4-1, nessa mandou ver 4-0 para cima do Juventude, em um jogo onde o Cruzeiro, né, Cruzeiro de fato ditou o ritmo, controlou praticamente todo o jogo. Dois gols do Gabriel Barbosa, do Gabigol, né, do Christian, né? Então o Cruzeiro fez aí 4-0 e liderança aí assegurada no Brasileirão Série A. Portanto, no Mineirão, Cruzeiro 4, Juventude 0. No sábado, né, o Fortaleza agora sob novo comando, empatando com o Bahia, né? O Fortaleza agora sob o comando do Renato Paiva, ele que dirigiu o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos, né? E o Renato Paiva agora assumindo o Fortaleza, né? Esse time que por tantos anos, né, o Juan Pablo Vojvoda assumiu o comando. E o Fortaleza de fato está tendo sim dificuldades, não consegue vencer suas partidas há 9 jogos, né, sem vencer. Com esse agora foi a décima, né, décima partida sem vencer. E o Fortaleza não saiu de um empate na Arena Castelão. Fortaleza 1, o gol do Fortaleza foi anotado pelo Marinho. O Bahia que veio de um empate aí no meio de semana, empatando, né, pela Copa Sul-Americana lá em Salvador por 0-0, volta a empatar dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Mas aí a equipe do técnico Rogério Ceni conseguiu, né, conseguiu um empate, teve até chances para vencer a partida, mas ficou mesmo no 1-1 na Arena Castelão. O Vasco da Gama, meus amigos, empatou com o Grêmio, né, em São Januário. O Vasco até teve oportunidades para vencer a partida, teve gol anulado. O Grêmio também ofereceu bastante resistência, deu muito trabalho, né, para o goleiro Léo Jardim, sempre se destacando em ótimas defesas, ótimas intervenções, mas terminou mesmo Vasco da Gama 1, o Grêmio empatando, né, no segundo tempo. O Grêmio empatando em 1-1 em São Januário. Thiago Volpe também fez grandes defesas, trabalhou bastante nesse jogo. No sábado, meus amigos, ainda, né, o Mirassol recebeu a equipe do Santos, que havia surpreendido, né, na quarta-feira ao vencer o Flamengo na Vila Belmiro, um gol do Neymar, né? Já agora nessa rodada, no Maião, né, lá o Mirassol mandando o jogo, o Mirassol mandou ver 3-0 para cima do Santos. Um jogo que começou até bastante truncado, sem muita criatividade por ambas as equipes, mas o Mirassol foi criando oportunidades e nessas oportunidades acabou sendo cirúrgicas e acabou fazendo 3 gols e até tornou esse placar um tanto dilatado, né, pelo que as equipes produziram durante a partida. Mas o Mirassol acabou sendo mais feliz e nas oportunidades que acabou criando, acabou fazendo e fez 3-0 para cima, né, da equipe do Santos. No Morumbis, o clássico, né, meus amigos? Mais um majestoso São Paulo e Corinthians. São Paulo, né, que veio do empate, né, voltou a jogar de fato futebol, né, contra o Bragantino na quarta-feira, empatando, né, lá em Bragança Paulista. E agora o São Paulo vencendo o clássico, né, vencendo o majestoso por 2-0, onde o São Paulo voltou a ter uma boa atuação no Morumbis, tá? O Corinthians até começou o jogo com muito perigo, né? O goleiro Rafael fez grandes defesas, defesa importantíssima, né? Aquele chute no primeiro tempo do Romero, tá certo? Rafael fez outras grandes defesas, mas o São Paulo com o Luciano, 2 gols do Luciano, acabou aí decretando a vitória
do São Paulo, né, para cima do Corinthians por 2-0 no majestoso, né? Primeira vitória do Hernan Crespo, né, sob o comando do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. A primeira vitória do Hernan Crespo desde que chegou, né? Uma vez que o São Paulo foi comandado pelo Crespo, né, no jogo contra aquele Flamengo, né, onde o São Paulo praticamente não competiu diante do Flamengo, no empate diante do Red Bull Bragantino em 2-2 e agora vencendo a equipe do Corinthians, o clássico, por 2-0. São Paulo que teve um volume de jogo, um São Paulo que teve uma proposta de jogo e o Corinthians, apesar de ter criado boas oportunidades, acabou de fato, né, vendo o goleiro Rafael fazer grandes defesas e ser, né, de fato muito importante nesse resultado. O Internacional, meus amigos, também teve uma partida difícil. O Ceará teve grandes oportunidades para pelo menos sair com um empate, né, lá do Beira-Rio, mas deu Inter com Alan Patrick marcando o gol da vitória dos colorados. Internacional 1, Ceará, que teve grandes oportunidades, né, grandes defesas do goleiro do Internacional. O Vitão teve bolas, a zaga do Internacional foi bastante acionada. Numa delas, praticamente tirou a bola em cima da risca. E o Internacional venceu o Ceará por 1-0. O Vitória, meus amigos, o Vitória recebeu o Bragantino, que empatou com o São Paulo no meio de semana. O Vitória que acabou empatando, né, com o Botafogo no meio de semana. Foi um grande resultado, né? Vitória que agora, sob o comando do técnico Fábio Carille, Vitória teve uma boa atuação no Barradão e venceu a equipe do Bragantino por 1-0. O Bragantino também criou grandes oportunidades, deu trabalho para o sistema defensivo do Vitória, mas o Vitória conseguiu segurar toda essa pressão e conseguiu assegurar mais 3 pontos nesse Campeonato Brasileiro na 15ª rodada. O Sport Recife, meus amigos, o Sport, né, recebeu o Botafogo e foi um jogaço lá numa chuvosa, né, Ilha do Retiro. Choveu muito no Recife, praticamente a partida toda, né, o Sport criou algumas oportunidades, mas o time está com muitas dificuldades de finalização, dificuldades de fato de ter de fato esse poder de decisão. O Botafogo também criou grandes oportunidades, o goleiro do Sport foi bastante acionado, mas no apagar das luzes, Cuiabano decretou números finais, fazendo o Botafogo vencer mais uma no Campeonato Brasileiro. Importantíssima vitória num jogo que se caminhava para um 0-0. Sport 0, Botafogo com gol de Cuiabano 1. O Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro no Allianz Parque e para muitos foi uma atuação bem mais convincente em relação à apresentada diante do Mirassol na quarta-feira. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 3-2, um volume de jogo que mais se assemelhou com as partidas, né, que o Palmeiras teve no Mundial de Clubes da FIFA, né, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. Palmeiras venceu por 3-2 e o destaque, né, para os 2 belíssimos gols convertidos pelo Hulk, né, duas pancadas de fato, dois grandes golaços de fato do Hulk, que ainda teve a oportunidade, né, de empatar praticamente no final da partida, mas graças a uma belíssima defesa do goleiro Everton, que saltou nela e conseguiu impedir o gol de empate do Atlético Mineiro. Um jogaço no Allianz Parque, mas deu Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2. E fechando os trabalhos, meus amigos, dessa recheada 15ª rodada, Flamengo e Fluminense foi um jogo bastante truncado, um jogo que não teve assim tantas oportunidades, mas no segundo tempo, Pedro, que até então vinha sendo bastante contestado, bastante criticado, né, por diversos setores, diversos bastidores, acabou sendo acionado no segundo tempo e fazendo o gol da vitória no clássico, no Fla-Flu. Pedro
anotou o gol da vitória do Flamengo diante do Fluminense. E o Flamengo hoje figura na segunda colocação, que hoje a primeira é ocupada pelo Cruzeiro depois dessa vitória aí, mais uma vitória, uma goleada, dessa vez para cima do Juventude. O Cruzeiro venceu o Juventude por 4-0 e o Flamengo figura ali na segunda colocação, venceu o clássico diante do Fluminense por 1-0. Meus amigos, então todos esses foram os jogos, né, de fato, desta 15ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Se você gostou, deixa aquele seu like. Até uma próxima oportunidade. Até mais.